Em um tranquilo subúrbio de Fairfax, Virgínia, ao amanhecer do dia 24 de fevereiro de 2023, a polícia recebeu uma ligação alarmante. Uma mulher informou que sua amiga havia sido atacada em sua própria casa. Poucos minutos depois, a ligação foi interrompida. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram uma cena horripilante. Christine Banfield, de 34 anos, estava deitada no chão em estado crítico, com múltiplos ferimentos de faca, e ao lado dela havia um homem morto com ferimentos de bala. À primeira vista, tudo indicava um trágico ataque de um criminoso, mas os detalhes do ocorrido rapidamente começaram a desmontar essa versão. Depoimentos contraditórios, descobertas estranhas e conexões inesperadas entre os envolvidos nos acontecimentos foram pouco a pouco revelando uma verdade muito mais sombria e confusa do que se poderia imaginar. Christine Banfield, de 37 anos, era casada com Brandon Banfield, de 38 anos. Eles tinham uma filha de 4 anos, chamada Valerie. A família morava em uma bela casa avaliada em cerca de $1 milhão na cidade de Fairfax, no estado da Virgínia. Brandon trabalhava como agente especial no Departamento de Investigações Criminais da Receita Federal do ZEUA, enquanto Christine era enfermeira certificada. Colegas e conhecidos descreviam Christine como uma enfermeira extremamente dedicada, cuidadosa e responsável. Ela sempre colocava os interesses dos pacientes em primeiro lugar, buscando oferecer o melhor cuidado possível a eles. Além disso, era uma mãe amorosa, que acompanhava com carinho as conquistas de sua filha. Em agosto de 2021, Christine e Brandon acolheram em sua família uma babá de 22 anos do Brasil, Juliana Pérez Moges, que veio até eles pelo programa de intercâmbio Au Pair. Esse programa permite que jovens de outros países trabalhem em famílias, ajudando com as crianças, e em troca recebam moradia, alimentação e remuneração. Ao contrário das babás comuns, os participantes do au pair geralmente se tornam parte da família. Eles não apenas cuidam das crianças, mas também ajudam nas tarefas domésticas. Juliana morava com Christine e Brandon com o visto concedido para esse programa. No início de 2023, Juliana também morava na casa junto com Christine, Brandon e a filha deles, Valerie. Mas já em 24 de fevereiro de 2023, às 7h50 da manhã, uma breve ligação foi feita do telefone da casa deles na Stablebrook Way, em Fairfax, para o serviço de emergência 911. A ligação foi interrompida literalmente após alguns segundos, por isso os operadores não conseguiram determinar a localização exata do assinante. Segundo algumas informações, cerca de 10 ou 15 minutos depois, outra ligação foi feita para o serviço de emergência da mesma região. Desta vez, uma mulher estava na linha e disse que sua amiga estava ferida. No entanto, logo depois, um homem pegou o telefone e afirmou que havia atirado em uma pessoa em sua casa, pois a surpreendeu tentando matar sua esposa. No fundo, os operadores ouviram gemidos. Os policiais chegaram ao local às 8h13 da manhã. Na porta da casa, eles foram recebidos por Juliana, que havia feito a ligação para o 911, e por Brandon, que confirmou que sua esposa havia sido ferida. Juliana não ficou ferida, enquanto Brandon tinha uma lesão na perna. A pequena Valerie, de 4 anos, estava no porão e felizmente saiu ilesa. Os policiais se dividiram. Uma parte ficou do lado de fora para interrogar Juliana e Brandon, enquanto os outros entraram na casa para esclarecer as circunstâncias. No local, não foram encontrados sinais de arrombamento. Ao subirem para um dos quartos no segundo andar, eles encontraram Christine, que estava em estado crítico. A mulher havia recebido múltiplos ferimentos de faca no peito e no tronco. No entanto, Christine não era a única vítima. Ao lado dela estava o corpo de Joseph Nathan Ryan, de 39 anos, que já estava morto. Mais tarde, os legistas determinaram que Joseph havia sido baleado 2 vezes com 2 armas diferentes. E a partir daqui, tudo só fica mais complicado. Joseph Ryan sofreu 2 ferimentos de bala, um na cabeça e outro no peito. Os legistas concluíram que o tiro no peito foi o que causou sua morte. Quando a polícia encontrou Christine, ela ainda estava viva, apesar de múltiplos ferimentos, e foi levada às pressas para o hospital. No entanto, os ferimentos eram graves demais e ela acabou falecendo mais tarde. Brandon, que sofreu um ferimento leve na perna, também foi levado ao hospital, onde se recuperou completamente. Quando a polícia chegou ao local do incidente, a casa estava em desordem e a situação parecia extremamente estranha. Os policiais observaram que, à primeira vista, os detalhes não formavam um quadro claro.
A primeira coisa que fizeram foi interrogar Juliana, que permaneceu no local dos acontecimentos e, ao que tudo indicava, era uma das principais testemunhas do ocorrido. O depoimento dela foi gravado nas câmeras corporais e, posteriormente, as gravações passaram a fazer parte da investigação. Juliana contou em detalhes sobre sua manhã. Segundo ela, por volta das 7 horas, ela e Valérie estavam se preparando para ir ao zoológico local. Mas já tendo saído de casa, ela se lembrou de que havia esquecido de levar os almoços embalados e decidiu voltar. Ao retornar para casa, ela notou um carro estacionado que lhe pareceu suspeito. O carro era desconhecido para ela e isso a deixou desconfiada. Em seguida, ela viu um homem desconhecido entrando na casa carregando uma bolsa. Isso a deixou muito preocupada. Ela tentou entrar em contato com Christine, mas esta não atendeu sua ligação. Percebendo que Christine estava indisponível, Juliana ligou para Brandon, que, como descobriu, estava no McDonald's naquele momento. Ela contou a ele sobre a situação estranha e ele imediatamente foi para casa. Juliana decidiu esperar a chegada dele no carro, sem tomar nenhuma atitude por conta própria. Quando Brandon chegou, eles entraram juntos na casa. Juliana, temendo pela segurança de Valérie, imediatamente levou a menina para o porão. No entanto, algum tempo depois, ela ouviu sons altos no andar de cima. Ela deixou a menina no porão e subiu para descobrir o que estava acontecendo. Ao subir, Juliana ouviu os gritos de Brandon. Ele ordenava em voz alta que alguém largasse a faca. Um momento depois, ouviu-se um som que ela descreveu como o de uma faca atingindo carne. Com medo por Brandon e Christine, ela voltou para o porão. Mas antes de fazer isso, pelo canto do olho, percebeu que Brandon atirou no homem. Brandon contou à polícia que estava no McDonald's quando Juliana ligou para ele. Ao ouvir seu relato sobre o carro suspeito e o homem que entrou na casa, ele foi imediatamente para casa. Ao chegar lá, ele entrou na casa junto com Juliana. Segundo ele, no andar de cima viu um homem ameaçando Christine com uma faca. A mulher estava nua e o desconhecido a mantinha sob ameaça. Brandon sacou sua arma de serviço e atirou no homem, ferindo-o acima da sobrancelha. Os acontecimentos seguintes, segundo Brandon e Juliana, se desenrolaram rapidamente. Brandon gritou para Juliana pegar a segunda pistola que estava guardada no banheiro. Juliana obedeceu, pegou a arma do cofre e voltou. Ela afirma que atirou no homem, que já estava caído no chão, para proteger a si mesma e a todos os presentes. O tiro foi fatal. A bala atingiu o peito. No momento da chegada da polícia, o homem já não apresentava sinais de vida e Christine estava em estado de forte choque. Quando os policiais começaram a analisar detalhadamente a história contada por Juliana e Brandon, as dúvidas só aumentaram. Primeiro, acharam estranho que justamente no momento em que apenas Christine estava em casa, Joseph Ryan apareceu lá. Não havia sinais de arrombamento nem outros indícios de que ele tivesse entrado ilegalmente na casa. Surgiu a pergunta: será que ele realmente foi convidado? Se for assim, por que Christine não contou isso para Juliana ou Brandon? Os policiais imediatamente notaram que o relacionamento de Christine com outras pessoas, incluindo seu marido e Juliana, poderia ser a chave para esse caso. O segundo ponto suspeito foi que Brandon e Juliana, segundo eles próprios, viram Joseph atacar Christine. No entanto, eles afirmaram que não intervieram imediatamente, só agindo quando a ameaça se tornou crítica. Para a polícia, isso soava ilógico. Porque duas pessoas adultas, sendo que uma delas estava armada e fisicamente preparada, não tomaram medidas imediatas. Em vez disso, eles permitiram que os acontecimentos se desenrolassem, o que acabou em tragédia. Essas questões se tornaram a base para os interrogatórios e a análise das circunstâncias que se seguiram. O estudo detalhado dos acontecimentos na casa levou meses para a polícia. A inspeção do local do crime, a entrevista com as testemunhas e o estudo das personalidades dos envolvidos exigiram tempo. Os policiais começaram a perceber gradualmente que a história de Brandon e Juliana era conveniente demais. Tudo parecia como se eles tivessem combinado seus depoimentos com antecedência. Além disso, as únicas testemunhas dos acontecimentos que levaram à morte de duas pessoas eram o próprio Brandon e Juliana, pessoas cujas ações levaram diretamente a essas mortes. Foi exatamente isso que tornou a versão deles especialmente suspeita. Em outubro de 2023, a investigação já havia reunido dados suficientes para passar a ações mais ativas.
No dia 13 de outubro, Juliana foi presa sob suspeita de assassinato e a casa onde ocorreram os trágicos acontecimentos foi novamente revistada. Essa busca revelou-se um ponto de virada na investigação. Os policiais encontraram inúmeras evidências que não apenas colocaram em dúvida a veracidade do relato de Juliana e Brandon, mas também abriram uma nova versão dos acontecimentos. Descobriu-se que Juliana se mudou para o quarto de Brandon apenas 8 meses após a morte de Christine. Era o mesmo cômodo onde a tragédia aconteceu. No armário estavam penduradas as roupas dela, e por todo o quarto havia objetos pessoais espalhados, incluindo roupas íntimas. Sobre os criados mudos e prateleiras havia fotos em que Juliana e Brandon posavam juntos, como um casal. Essas descobertas não apenas revelavam a natureza do relacionamento deles, mas também fizeram os investigadores se perguntarem quando exatamente esse relacionamento começou? Será que eles foram a causa do que aconteceu? As investigações subsequentes revelaram ainda mais detalhes. Os policiais encontraram conversas e fotos que indicavam que o romance deles havia começado muito antes da tragédia. Entre os materiais encontrados, havia fotos tiradas durante viagens que fizeram juntos, incluindo uma viagem a Nova York em agosto de 2022. Nas fotos, o casal parecia feliz e descontraído. Esses dados se tornaram uma prova de que o relacionamento deles começou pelo menos 6 meses antes da tragédia. Brandon, como se descobriu, era conhecido por seu comportamento instável em relacionamentos pessoais. A polícia entrou em contato com mulheres que anteriormente tiveram relacionamentos românticos com ele. Uma delas afirmou que Brandon prometeu várias vezes se divorciar de Christine por causa dela. Segundo ela, ele certa vez disse uma frase que agora adquiriu um significado sinistro: "Tudo seria mais fácil se a esposa não existisse." Essas palavras se tornaram para a investigação mais um elo na cadeia de suspeitas. Os detalhes da preparação deles para a tragédia também chamaram a atenção dos investigadores. As gravações das câmeras de vigilância no estande de tiro mostraram que Brandon e Juliana não apenas treinavam tiro regularmente, mas também discutiam a compra de uma nova arma. 2 meses antes dos acontecimentos, Brandon comprou uma pistola Glock. Foi justamente essa arma, como se descobriu mais tarde, que foi usada durante o crime. Esses fatos permitiam supor que a tragédia não foi espontânea, mas cuidadosamente planejada. As ações deles na véspera da tragédia também pareciam não menos suspeitas. Alguns dias antes do crime, o casal comprou novos telefones celulares, que usaram exclusivamente para se comunicar entre si. A análise dos dados desses aparelhos mostrou que, no dia do incidente, eles trocaram mensagens cujo conteúdo ainda não foi divulgado pela investigação, mas que, segundo se acreditava, poderiam ser a chave para desvendar suas verdadeiras intenções. Por fim, um fator importante foi que Brandon e Juliana, após a tragédia, não demonstraram o comportamento típico de pessoas que passaram por um choque. Eles continuaram morando na casa onde o crime ocorreu e levavam uma vida relativamente normal. Isso gerou suspeitas adicionais, pois tal comportamento não correspondia às reações padrão diante de eventos tão traumáticos. Paralelamente, os investigadores tentavam entender como Joseph Ryan se encaixava nessa história. Joseph, de 39 anos, já havia trabalhado com Brandon, mas foi demitido. Embora isso pudesse explicar a ligação entre eles, sua aparição na casa continuava sendo um mistério. Pessoas que conheciam Joseph afirmavam que ele nunca demonstrou agressividade, não tinha antecedentes criminais e jamais levantou a mão contra mulheres. Surgia a pergunta: como e por que ele apareceu na casa de Christine com uma faca ameaçando-a? As respostas começaram a surgir após a análise do telefone de Joseph. Descobriu-se que ele era um usuário ativo do site FitLife, uma plataforma para pessoas com preferências íntimas incomuns. Em sua página, os investigadores encontraram uma troca de mensagens com uma conta que usava a foto de Christine. A conversa durou vários meses. Fantasias íntimas eram discutidas. No final, o casal combinou de se encontrar na casa dela. Isso explicava por que Joseph estava na casa. No entanto, amigos e pessoas próximas de Christine, ao lerem essas mensagens, estavam certos de que o estilo de escrita não correspondia ao modo habitual dela de se comunicar. Claro, eles admitiam que alguns aspectos da vida pessoal podem ser escondidos até mesmo dos mais próximos, mas insistiam que o texto das mensagens não soava como as palavras de Christine.
Com base nessas suposições, os investigadores elaboraram a teoria de que Christine não participou da troca de mensagens. Provavelmente o perfil dela foi usado por outra pessoa, possivelmente Brandon ou Juliana. Essa versão tornou-se mais um fio que ligava os suspeitos ao assassinato. Diante dessas descobertas, Juliana permaneceu sob custódia após ser acusada de um segundo assassinato e uso ilegal de arma de fogo. Em abril de 2024, ela compareceu perante o grande júri. Nessa sessão, Brandon também foi chamado para prestar depoimento. O advogado de Juliana a chamou de esposa de fato e amante de Brandon, fazendo-lhe perguntas sobre a compra da arma e suas ligações com Joseph. No entanto, Brandon recusou-se a responder quase todas as perguntas, invocando a 5ª emenda da Constituição dos Estados que permite não testemunha contra si mesmo. Após a análise das provas apresentadas, que incluíam todos os pontos-chave do caso discutidos anteriormente, o grande júri emitiu uma acusação formal contra Juliana Pérez Mogales por homicídio doloso de 2º grau. O julgamento dela foi marcado para o final de 2024. No entanto, a investigação continuou, pois a polícia ainda tinha questões não resolvidas. A perícia médico-legal após o crime trouxe resultados inesperados. Até setembro deste ano, os especialistas em análise de manchas de sangue concluíram que os corpos das vítimas foram movidos e reposicionados depois de terem recebido ferimentos fatais. Além disso, descobriu-se que as mãos de Joseph Ryan estavam sujas com o sangue de Christine, o que indicava uma tentativa de simular um ataque. Isso se tornou uma prova convincente de que a cena do crime foi artificialmente montada para criar uma determinada impressão. Essa conclusão tornou-se um momento decisivo no caso contra Brandon. Após a publicação do relatório em setembro de 2024, a polícia prendeu Brandon, acusando-o de homicídio doloso com circunstâncias agravantes. O grande júri apoiou a acusação e ele foi negado o direito à fiança. O marido, acusado de um cruel duplo crime, segundo a investigação, planejou tudo junto com a babá da família, Juliana Pérez Mogales, para se livrar de sua esposa Christine e ficar junto com Juliana. Enquanto estavam sob custódia, tanto Brandon quanto Juliana continuaram se comunicando, além de manter contato com a mãe de Brandon, que financiava a defesa de Juliana. Todas as conversas deles eram gravadas e analisadas. Em uma das gravações, a mãe de Brandon fez uma declaração estranha, dizendo algo como: "Você sabe o que acontece com quem entrega os seus na prisão, não sabe?" Em outra conversa, Juliana perguntou a Brandon se ele continuava com ela apenas por medo de que ela pudesse se voltar contra ele. Os detalhes dessas conversas não foram divulgados ao grande público, mas os investigadores observaram que havia claramente algo estranho acontecendo no relacionamento deles. A situação tomou um rumo inesperado em outubro de 2024, quando Juliana decidiu cooperar com a investigação em troca de um acordo de confissão. Algumas semanas antes do julgamento marcado pela acusação do segundo assassinato, ela se declarou culpada de um crime culposo. As acusações de uso de arma de fogo também foram retiradas contra ela. Como parte do acordo, Juliana deu um depoimento de confissão à polícia. Juliana confessou aos investigadores que ela e Brandon planejaram esse crime durante vários meses para eliminar Christine de suas vidas. Segundo ela, ajudou Brandon a criar um perfil em um site de conteúdo íntimo, usando o computador de Christine para atrair Joseph até a casa. Eles trocaram mensagens com Joseph durante várias semanas, às vezes até ligavam para ele. Além disso, Juliana falava ao telefone fingindo ser Christine. Na troca de mensagens, elas deliberadamente fingiam que Christine supostamente se interessava por violência, para convencer Joseph a levar uma faca ao encontro deles. Esse truque foi planejado para encenar uma situação em que Brandon e Juliana pudessem parecer heróis, protegendo Christine de um predador perigoso. Juliana contou que Brandon a levava propositalmente ao estande de tiro para ensiná-la a atirar e mais tarde comprou uma pistola que deveria ser usada no crime. Antes de comprar a arma, ela não levava a sério as intenções dele, mas depois disso percebeu que ele realmente estava disposto a executar o plano. Em determinado momento, ela tentou desistir de participar, mas Brandon afirmou que já era tarde demais para voltar atrás. Naquela manhã, no dia 24 de fevereiro, Joseph chegou à casa, conforme o planejado. Brandon e Juliana já estavam lá. Eles mandaram a pequena Valerie para o porão e, em seguida, seguiram Joseph até o quarto.
Lá, Brandon atirou na cabeça de Joseph e depois Juliana o matou com um tiro no peito para ter certeza de que ele estava morto. Depois disso, Brandon desferiu ferimentos fatais a Christine com uma faca. Ele também moveu os corpos para encenar a história que eles planejavam contar. Após o crime, Juliana ligou para o 911, alegando que um misterioso invasor havia atacado Christine. Depois disso, Brandon e Juliana continuaram seu relacionamento, talvez acreditando que haviam conseguido escapar da punição. No entanto, após a prisão de Juliana, ela permaneceu em silêncio, provavelmente esperando que Brandon a apoiasse e continuasse fingindo que se importava com ela. No entanto, 1 ano após sua prisão, o próprio Brandon também foi detido, o que complicou significativamente a situação deles. Percebendo que poderia ser usada como bode expiatório, Juliana decidiu cooperar com a investigação. Ela contou aos promotores como ela e Brandon usaram um site adulto para atrair Joseph Ryan até a casa. Segundo Juliana, Joseph acreditava que estava indo encontrar Christine para um contato íntimo consensual, que incluía a amarração e o uso de uma faca para cortar suas roupas. No entanto, segundo os promotores, Christine não sabia de nada disso. Quando Joseph chegou à casa, ele começou a agir de acordo com o que pensava ter sido combinado. Ele manteve Christine sob ameaça de faca, mas nesse momento Brandon e Juliana invadiram o quarto armados. Eles fingiram estar surpresos e como se não soubessem de nada do que estava acontecendo. Brandon, apresentando-se como policial, atirou em Joseph com sua arma de serviço. Depois, segundo Juliana, ele desferiu golpes fatais de faca em sua esposa. Juliana também atirou em Joseph, alegando que fez isso porque ele ainda se movia. Essas confissões de Juliana foram um passo importante na investigação. Os promotores apresentaram provas no tribunal, incluindo fotografias em que Juliana e Brandon aparecem como um casal, além de imagens de Juliana em um estande de tiro. Ela também confirmou que não queria participar do assassinato, mas Brandon a convenceu de que era tarde demais para recuar. Em setembro de 2024, Brandon foi preso sob a acusação de assassinato de Christine e Joseph. Os investigadores declararam que mais detalhes não podem ser revelados por enquanto, pois o processo contra Brandon ainda está em andamento. Eles suspeitam que há muito mais informações ocultas nos bastidores e esperam que o tribunal esclareça todas as circunstâncias dessa história. No momento, a sentença de Juliana Pérez Mogales permanece desconhecida, pois só será proferida após a conclusão do julgamento de Brandon Benfield. Juízes e promotores querem garantir que Juliana cumpra suas obrigações conforme o acordo, ou seja, que ela testemunhe contra Brandon. Por enquanto, essas são todas as informações conhecidas. A investigação sugere que Brandon já queria se livrar de sua esposa Christine há muito tempo para começar uma nova vida com Juliana. O plano do crime, segundo relatos, foi se formando gradualmente. Juliana, uma jovem de 22 anos que vivia em um país estrangeiro e dependia totalmente da família Benfield para moradia, alimentação e renda, estava em uma posição vulnerável. Considerando que Brandon controlava praticamente todos os aspectos da vida dela, pode-se supor que ele usou seu poder para manipulá-la. Segundo Juliana, a princípio ela cedeu às investidas dele e depois acabou envolvida na conspiração deles. De acordo com a investigação, Brandon convenceu Juliana de que eliminar Christine era a única maneira de ficarem juntos. Para executar o plano, eles elaboraram uma encenação em que Joseph Ryan deveria parecer o agressor. Através de um site de encontros íntimos, Brandon e Juliana fingiram ser Christine para atrair Joseph até a casa, onde ele supostamente encontraria com ela para jogos sexuais com elementos de violência. Eles descreveram na troca de mensagens que Christine tinha interesse em fetiches com facas e convenceram Joseph a levar uma faca consigo. Os investigadores acreditam que Brandon tentou manipular a situação de forma a transferir toda a culpa para Juliana, caso o caso tomasse um rumo desfavorável. No entanto, Juliana provavelmente previu isso e decidiu cooperar com a investigação, fornecendo depoimentos detalhados sobre o planejamento do crime. No momento, Brandon enfrenta de 25 anos de prisão até prisão perpétua, acusado de cometer o crime. Juliana pode pegar até 10 anos por um crime não premeditado, embora a pena possa ser reduzida ao tempo já cumprido sob custódia. As questões sobre por que Brandon não foi acusado pelo assassinato de Christine permanecem em aberto. É possível que a investigação continue reunindo provas para apresentar novas acusações. O caso ainda está envolto em muitos mistérios.
A revelação de todos os detalhes provavelmente só acontecerá durante o julgamento de Brandon. Os investigadores esperam obter mais informações sobre o que realmente aconteceu para responsabilizar todos os envolvidos. Essa história, que começou como um aparente ataque de um criminoso, transformou-se em um emaranhado confuso de mentiras, traição e cálculo frio. Um romance secreto, um crime cuidadosamente planejado e uma tentativa de encenação transformaram a casa dos Benfield em um local de uma tragédia chocante. Mas mesmo após as prisões e confissões, permanecem muitas perguntas. Até onde ia a manipulação e quem deles era o verdadeiro manipulador dessa sombria trama? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários.